Os vinhos do sítio São Miguel Arcanjo foram apresentados no dia 9 de maio de 2024 na Associação Brasileira de Sommeliers, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Compartilhamos esse vídeo com você que não pôde ir nesse evento, mas gostaria de saber mais sobre a história de fabricação dos nossos vinhos. Aproveite as explicações da enóloga chilena Cíntia Olavarria Amar, responsável pela elaboração desses vinhos, e adquira as suas garrafas na descrição deste Boa noite, vídeo. pessoal, tudo bem? Vou levar para vocês um presentinho que a gente quis fazer. Não sei se vocês já tinham ou não, mas Amanda e Ricardo perguntaram para mim o que a gente pode dar para o pessoal que assiste hoje. Falei, eu nunca cabe mais ter uma roda da aromas, não acho? Quem que de vocês já está dentro da ABS e sommelier? E os demais vieram com curiosidade mesmo do vinho, né? Enófilos. Legal. Então, vamos dar uma contextualizada no começo. Eu sou chilena, como ele falou, minha linguagem original é o espanhol. Falam que eu falo bastante bem português, mas às vezes eu esqueço algumas palavras. Então, se eu tiver dificuldade, eu vou falar aqui, talvez em inglês, em espanhol, vocês me ajudam, tá? O projeto do sítio São Miguel Arcanjo é um projeto que veio, né, com essas duas palavras ou frases, né, bem significativas de a proteção das boas energias, e chegou justo no momento para se juntar com o futuro meu, com o vinho aqui no Brasil, e esse projeto lindo que já vou contar para vocês mais. Aí vocês veem a Amanda e o Ricardo, eles estão presentes hoje. Eles são os originais, né, criadores desse projeto. O sítio São Miguel Arcanjo é uma homenagem ao Anjo Guardião, que muitos de vocês devem conhecer, que traz a humanidade muita proteção física e espiritual. E esse projeto está inserido num conjunto de outras coisas e atividades da família Pereira, aqui em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. E todas as ações realizadas na propriedade buscam atuar de forma integrada com a natureza. E essa foi a pegada bem que chamou minha atenção, porque eu sou agrônomo. Então, o ponto inicial do encontro com esse projeto foi a agronomia. Foi ver o que dava para fazer nesse terreno que tinha chegado a essa família, né? E a reutilização de recursos e transformação de resíduos em fontes de energia limpa, porque a sustentabilidade é uma coisa bem importante para mim e para o projeto também. Então, se juntou tudo, fizemos um bem bolado, como bem vocês falam. E eu, bom, além de ser chilena, eu saí do Chile há mais de 10 anos, uma coisa assim, e saí a fazer vinho pelo mundo. E cheguei no Brasil não estava nos meus planos, para nada. Infelizmente, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu estudava na universidade, o Brasil se chamava que era um unicentro no mundo dos vinhos, e fazia um vinho, né? Que não era uma coisa gostosa nesse entonces, né? Então todo mundo falava para mim, não, o Brasil não faz vinho, né? Mas a pandemia chegou e me achou bem no fim do mundo, para outro lado do globo, né? Eu estava na Austrália, no fim da Austrália, Tasmânia, e o único lugar aberto durante a pandemia era o Brasil, porque o Bolsonaro deixou aberto, até meu país estava tudo fechado, não deixava ninguém entrar, e se juntou as estrelas por aqui e por lá, fiquei no Brasil e abri a oportunidade de uma olhada diferente, né, das uvas e do potencial de vocês com vinho, e decidi ficar, tá? Eu fiz vinho na França, em Califórnia, Napa, fiz vinho na Austrália, como já escutaram, em Nova Zelândia, obviamente América do Sul, e o país que eu menos pensei que iria ficar, ficou comigo e me deixou aqui, tá? Só um pouquinho da história minha com o vinho. E a pegada, já que eu fiz vinho, né, no velho mundo bastante, não foi só uma vez na França, nem foi só uma vez na Austrália, eu repeti muitas vezes, seguindo um pouco minha vontade de aprender. Eu sou uma pessoa que precisa fazer
para que fique na cabeça. Então, minha ideia de fazer vinhos era meio que me apaixonar por cada um dos estilos de vinho que eu não gostava. Vou falar uma outra confidência aqui. Quando eu comecei na enologia, tudo foi desde o começo. Assim, você imagina, vai pensar, nossa, essa maluca fez tudo por acaso? Não, mas meio que por acaso não existe, né? Tá todo confabulado e a gente tem que abrir a cabeça para seguir essas rotas, né, da vida. Eu queria estudar engenharia civil, que são juntamente as profissões deles dois. Olha como o universo junta as pessoas depois, né, de tanto tempo e vem a explicar o porquê, né, de toda essa volta que eu fiz para acabar me juntando com engenheiros civis. E por as coisas da vida, escolhi estudar naquele momento, porque eu era muito grudada nos meus planos e eu queria estudar na melhor universidade do país, que era a Universidade do Chile. Então eu não me importava qual carreira, sendo engenharia, entrar para estudar, né? E aí ficou que a agronomia se juntava um pouco, que eu era boa aluna, né? Então, vou fazer acontecer. E me encantei com a agronomia. Eu amo a planta, a natureza, tudo. E aí, e agora? Tem 5 especialidades para fazer agronomia. Tem solo, tem fitotecnia, tem bichos, tem um monte de coisa para fazer dentro da agronomia. E eu sempre tive muita vontade de viajar e conhecer o mundo, porque eu achava que o Chile era muito grudado, pequenininho, né? Poucas pessoas. E aí eu perguntei, qual é a especialidade que eu consigo viajar mais? Enologia, Cíntia. Poxa, o que eu faço? Eu não gosto de vinho. Meus pais nunca me deram álcool, eu não bebia nem cerveja. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu pensei, poxa, mas eu já vivi e passei por todo esse caminho que era não saber como beber vinho e aprender desde o cedo. Então, meu começo no Brasil foi ensinando para pessoas a começar no mundo do vinho e a beber vinho, né, no paladar novo. Então, só para que vocês se conectem um pouco com essa história, que tem muitas aristas. Não sei se aristas existem. Arestas, tá. Então, aí eu não bebia vinho, aprendi a beber vinho, muito bem, acredito. E depois eu não gostava muito de espumante, é verdade. Não gostava muito, não é assim minha pegada, sempre fui mais edito. Não, mas eu tenho que aprender a fazer um bom espumante. Fui na Austrália, aprendi a fazer o melhor espumante australiano. Cíntia, tu gosta de você? Eu não gosto de você, porque para mim não era vinho. Mas fui na França, fazer o melhor de você. E agora eu gosto bastante. Agora eu gosto de tudo, né? Já aprendi a fazer o melhor espíritos, fala por aí, né? De Napa, da Austrália, os melhores brancos, da Nova Zelândia, da França também. Então, essa menina aqui tem um pouquinho de experiência para falar de fazer e de beber vinho. E a pegada que eu vi em todos esses lugares que tem referência como dança climática, né, o terroir, a parada terroir, né, vocês já conhecem, é um conjunto de muitos fatores. Dentro deles está a gente, né, os enólogos, a geografia, o país, a cultura, tem muitos fatores. E para mim foi uma palavra sempre muito reveladora, né? Porque não é a mesma coisa um branco feito, um Sauvignon Blanc feito na Nova Zelândia que feito no Chile. Então, para mim, que eu fui para esses lugares, eu entendo e pegava na minha cabeça e assim, porque tudo tinha um sentido, né? Então, para mim, não tem vinho que não pode ser feito se não tem terroir, né? Então, nossos vinhos foram quase únicos escolhidos. Por exemplo, aqui, eu falo assim, foi no local, olhou a geografia, o clima, olhou as pessoas e falou, e você que, na verdade, foi, o que Ricardo gosta de beber? Vamos pegar o melhor brasileiro, hoje em dia, e a gente, assim, acabou no sul.
mau momento, né? Perdemos muitas hectares de vinhedo, não se sabe quanto, mas 250 hectares, uma coisa assim. Estamos sabendo, e de muitas outras coisas, não vejo nada para falar. Então, se vocês veem, essas são as hectares de produção de vinho no Brasil hoje em dia. Está tudo concentrado mais forte aqui no Rio Grande do Sul. E os vinhedos mais antigos são os vinhedos, né? Por isso que também saíram os primeiros. Não, fala. Ah, é mais antigo ainda? E era de uva ou era de vinho? Uva de mesa ou. Uva Né? Me corrigiu, muito bem. Porque, para mim, os mais antigos eram do Vale dos Vinhedos e que por isso tinha sido a primeira denominação de origem. Não tem muito sentido, então. Não, a primeira denominação de origem é realmente o Vale dos Vinhedos. Mas as vinhas mais antigas estão lá na campanha. É isso. São tintas ou brancas? Tintas ou brancas? Tem tinta. Tinta, né? Inclusive, tem bem antiga, só a Cabernet Franc, bem antiga. Cabernet Franc. Bom, então vocologia aqui, sempre para o futuro, né? Uva branca mais antiga seria dessa região do Rio Grande do Sul, do Vale dos Vinhedos, da tinta, temos ali na campanha, branca no Vale dos Vinhedos. E a gente foi na altitude porque eu particularmente gosto de uma acidez natural, então o terroir específico na altitude ele mantém muito melhor a acidez natural. Então foi uma coisa que a gente procurou, espaldeira, vinhedo lindo, e fizemos uma colheita manual com prestagem direto, né, que é um pouco para manter as condições da uva próprias da uva. E o que tem de especial, aí tem a diferença entre o meu computador e o de todo mundo, que é essa corrida de letras aí. A gente decidiu novamente por coisas do universo, né? Eu afora fiz bastante vinho concreto e um branco concreto, vocês vão experimentar agora e até vou falar para o Otávio preparar essa degustação do primeiro vinho. Esse Chardonnay é bastante especial porque foi uma coincidência. Além de eu procurar a uva, né, em viticultor, porque tem muitos viticultores lá, mas não todo mundo tem aonde fazer o vinho, já começou e nasceu uma coisa que já se utiliza bastante, nossa, todo novo mundo, na verdade, e até o velho mundo, porque na França é tudo comunitário, é tudo uma associação, é parecido assim, a Aurora, não sei se vocês conhecem, Sim, ou a Garibaldi, cooperativa, né, tudo funciona assim lá. Ninguém tem que fazer um investimento de colocar sua própria vinícola, né? Só que a margem de ganância, como vocês sabem, qualquer produto final ou matéria-prima, é muita diferença entre o produtor e a garrafa de vinho. Então, começaram a surgir hoje em dia no Brasil essas coworking de vinificação. E aí, novamente, se confabulou tudo e encontramos um lugar para poder processar essa uva de maneira confiável. E nessa vinícola tinha um ovo de concreto, que eu já estava procurando, mas não tinha classe, porque era uma coisa assim, super novedosa, ninguém conhecia no Brasil, não era uma prioridade, assim, ainda não é. Mas quem já experimentou, agora só que é concreto. Então, eu liguei para o dono do ovo, que estava sendo usado, e falei, cara, eu preciso, você me aluga esse ovo? Aí ele não imagina, vou lugar.
A gente troca umas garrafas de vinho, né, no futuro. Valéria, bem feito, você me deixa colocar o possível? Vou trabalhar, vou dar o champanhe. Então, a gente teve passagem no ovo de concreto durante o final da fermentação anaeróbica e começo da fermentação malolártica. Hoje, Esclareceu. A origem desse champanhe é Monte Belo do Sul? isso. É Monte Belo do Sul. O terroir é Monte Belo do Sul. Tá. E o ovo, aí de concreto, existe algum revestimento interno do ovo? Não, epóxi, você fala? O epóxi não tem possibilidade. Não, Ele é concreto mesmo. concreto. É um concreto de Construção. É é diferente. um outro tipo de concreto. A diferença é o que? É a impermeabilização do concreto. A diferença é o segredo do Do cara que faz. cara que faz. É? Não conta o Ele não mais. conta para ninguém. Mas já perguntei também, eu sou engenheiro, Tá. eu já construí não sei quantos mil metros cúbicos de concreto, pô, não eu sei fazer. Não, essa dúvida que eu tenho é a seguinte: e como é que vocês acharam que isso servia para fazer? Não, que já Não, existe. porque eu já um fazia fora. Ah, você fazia fora em. Eu já usava. Eu já Ah. usava ovo de concreto na França, na Austrália, na Nova Zelândia, em Nápoles, no Chile. Agora você não tem ideia se esse concreto é diferente, mais ou menos, talvez, quem sabe? Ele já estava lá há 2 anos e tinha usado. Então já para mim estava comprovado que ele não ia ficar. Ninguém tinha reclamado. Ninguém tinha reclamado nada. Ah, entendi. E eu quis usar mais ainda porque ele era de um produtor nacional. O primeiro que fez o Brasil. Então olha quanta coisa especial, né? O primeiro produtor brasileiro a fazer o concreto, porque existe a marca francesa, a mais importante a nível mundial é francesa, não é o nome dela. E só que fazer esse negócio desde lá para cá, caríssimo, né? Então ninguém ia pagar. E ainda assim o preço nacional eu achava também caro. Não era assim, eu até pensei, não, imagina, não vou colocar isso dentro do projeto do Ricardo Marematar. Eu preciso achar a maneira dele descobrir como que fica para a gente ver se no futuro faz esse investimento que fez, né? E é só implementando. Ela fez todo esse processo para convencer a gente a comprar um ovo de concreto. Então, esse vinho 2024 já era o nosso ovo de concreto. Ela convenceu a gente a comprar. Houve algum que você tenha feito antes de ter comprado novo? Não, a gente fez nesse. Alugado. Não, tentou fazer o ovo. Ah, não, eu inventei porque eu sei que tem uma fórmula aí que. Sim. Não, digo o seguinte: houve algum vinho que você fez na fase aí de alugar o ovo? Esse que você vai provar esse hoje. que a gente vai degustar lá. Tá. Mas agora você já O comprou. 2024, que ainda está em processamento, já é no nosso. Tá. Né, Vocês compraram de alguém do mesmo produtor. do mesmo produtor desse esse. primeiro. Ah, tá legal, entendi. Mas a uva também é de você? Não, a uva também é do sul. Hoje a gente ainda está lá no sul, comprando a uva, a Cintia indo para lá, escolhendo a uva, processando nessa vinícola. Se fosse um link, ele aluga os equipamentos, ele também faz o vinho, se você quiser, ele faz o seu vinho. Mas como a Cintia está indo, ela faz o processo inteiro. E já no nosso uso concreto. Não vai fazer. Mas ele vem já engarrafado pra cá? Ele vem já engarrafado? Já vem engarrafado. Tem caneta? Todo mundo? Eu trouxe hoje. Cria o rótulo, o roller, todo o processo. O Ricardo trouxe um monte de lápis. Trouxe? Cadê os lápis, Ricardo? Pro sítio. Os lápis. Cadê os lápis, Ricardo? Beleza. Eu vou passar qualquer um para vocês, tá? Eu tenho uma caixa de lá. Me devolve sim. São meus. Ok, obrigado. Ah, tá. Você tem? Tem. Você foi aqui na parada aí. Vai servir isso, né? A situação dele é diferente. Então, são amarelos. Ele está na temperatura para mim ótima. Então daqui só vai esquentar. Tem.
Quem que fala? Tem. Pode estar com isso. Não, mas depois ele erra, você não vai. Ah, que é a avaliação. 1.200 garrafas, né? Foram 1.200 garrafas desse Chardonnay, que foi o que dava para dentro desse tanque de concreto. Então, vocês já têm as suas taças sous vinho. A temperatura ótima, eu sempre falo, ele tá até, eu recomendaria esfriar, né? Tá no limite, mas vocês vão sentir todos os aromas que esquentando na taça bem se abrem, né? Porque no começo o vinho muito gelado não tem aroma, vinho que começa a esquentar já vai tirando os aromas e tudo demais. Então vamos ver a adição, o cheiro, o gosto, pensar e concluir que um pouco aquela folha que a gente preparou para vocês, né? E eu quero que vocês façam essa prática de a cor, né? Vocês já, a maioria analisou, ela é bem específica do Chardonnay, ela está bem qualificada como Chardonnay enquanto a cor. Aromas, aí eu vou pedir que vocês vejam em sua roda de aromas e vejam quais aromas vocês acham que ele tem e confirmar, né, a intensidade, né, se tem odores. Odores são os aromas negativos, né? E nesse caso não temos. E mais ou menos assim, só chutando, quanto álcool vocês acham que ele tem? Parece que é um pouquinho mais de álcool normal, parece que tem uns 13%. 10 a 11. 10 a 11. 12. Olá, menina. 11. Bem como eu gosto dessa brincadeira, né? Porque cada paladar é diferente e as temperaturas são diferentes também. Então a sensação na boca vai depender muito do que vocês acabaram de comer ou estão com fome, né? Vai sentir mais álcool, vai muito ligado com a temperatura, mas também com o conjunto de tudo, né? Que eu falo para o Ricardo, o conjunto parece leve, tem uma sensação leve, ele é fácil de beber. Né? Não é assim, se eu falo para vocês o álcool, vocês vão falar, nossa, mas é muito fácil para esse álcool. E aí eu quero que vocês passem a garrafa e vejam, mas é 14 graus. Nossa! Acredito. Chega a ser até um pouco folioso, assim. Se vocês deixam muito na língua, vocês vão sentir. Mas no normal, quando vocês experimentam ele numa degustação normal, que eu nem gosto muito da pegada, às vezes, me perdoa aí o sommelier, de puxar para toda a boca, porque eu sinto que, assim, a pessoa tem que praticar seu costume de beber qualquer líquido. Não vai mudar porque seja um vinho especial, mas essa é a pegada da enologia, tá? Agora você quis esse vinho de 14 graus, sabe? Porque se você escolheu azul, você queria... A gente queria meio que não entrar tão diferente do normal. Existe no Brasil, não sei se vocês sabem sobre isso, existe no Brasil uma teoria que vinho bom é só por sobre 13 graus. Isso não tem nada a ver, isso é uma coisa que tem lá. Mas a gente escolheu atingir esse grau de álcool na colheita justamente para falar, olha, tá, vamos fazer o que vocês gostam, né? Esse grau de álcool. Mas olha a diferença entre um vinho normal de 14 graus e esse, né? Que deixa salivando, que você quer experimentar mais e que a garrafa acaba, que eu falava com os donos do vinho. O importante para o enólogo, para o produtor, é que a garrafa acabe. O vinho pode ser caríssimo. E pô, da França, eu não sei o quê, mas se ninguém quer beber o vinho, se fica enjoativo. Então foi meio que pensando no cliente brasileiro que atingisse um paladar, um novo paladar, mas também um paladar experimentado.
e que o paladar experimentado falasse, olha, como dá para fazer um vinho com 14 assim de leve, né? Assim de equilibrado que eu falo, né? Isso aqui é defeito. Então, não sei se vocês me acompanham aí com os aromas que vocês acharam, mas segundo a gente, ele tem pêssego, ele tem manteiga e ele tem flores um pouquinho, né? Eu, como sou bem enóloga para minhas coisas, eu sinto mais a manteiga mesmo, que tem a ver com uma estratégia que a enóloga quis fazer, nesse caso, que foi fazer a fermentação maloláctica, né? Para que as pessoas achassem até que podia ter madeira, mas ele não tem, né? Ele tem esse aroma, a fermentação maloláctica, que é mais a manteiga, mas ele não passou por barrica. Já teve pessoas que falaram assim, mas ele passou por barrica? Porque é uma tendência pela a se manteiga, confundir. pelo creme. Exatamente. Tem a própria cor amarela, eu achei que é amarelo ouro, né? Então eu fiquei também pensando que poderia ter passado de madeira, pela própria cor, né? Se coloca no contraluz do branco, ele não é tão. Eu achei que não era folha ainda. Olha, é mais. Mas é uma palha mais escura, assim. Eu achei uma palha mais escura. Eu achei que ele ouro. Agora ele esquenta um pouquinho. Sim, você vai sentir aqui. Não, e se você tiver a garrafa, e assim, eu não sei se vocês perceberam um detalhe. Como essa anóloga é diferenciada, ela já pensou no cliente. E o cliente é o brasileiro, que bebe vinho inevitavelmente na rua, do lado da piscina, né? No bar fora, e aí o bar congela, não falta, né? E a gente não, assim, como produtor, eu acho que não é legal você fechar os olhos e falar, não pode botar no gelo. Cara, mas se não bota no gelo, esquenta demais, e aí o vinho fica intomável. Então, vamos para a praticidade. O rótulo, ele é anti-água. Plástico. Ele é bem plastificado, então você coloca no gelo e não acontece nada. Fica tudo imaculado. Imaculado, sim? Existe. A imaculada é até um pouco mais forte. Deixa eu te perguntar uma coisa. O fato de você vinificar no ovo, qual a vantagem que isso traz em relação também à análise sensorial? Qual a diferença? Então, tem várias diferenças. E aí na montanha é uma coisa que me apaixona, mas já que eu tinha essa acidez natural muito alta, o que faz o ovo sempre é meio que arredondar tudo. Então, o perfil de acidez, ele vai ter uma tendência a diminuir. Ele vai ficar menos pulsante. Não é um vinho ácido, né? Mas ele tem uma alta acidez. Então, o pH era baixo. Eu não sei se eu entro muito em detalhes que talvez vocês não entendem, mas a sensação de acidez, que é a acidez total, ela diminui e fica mais harmoniosa na boca, né? E faz um retrogosto, para mim, muito mais amplo. Você fica realmente salivando mais, né? Não é todo mundo que colocar no ovo que fica assim, tá? Vamos dar um pouco de merecimento também a enóloga. ao processo. Mas tem muito a ver com arredondar cada uma das características que eu coloco bem aqui, né? Um bombinho, para mim, que isso ficou bem na minha cabeça quando a gente fazia avaliação sensorial na universidade. Um bombinho é um vinho que não é amargo, que não é ácido, que não é estragado, que não é doce. Um bombinho é aquele vinho equilibrado, gostoso, que você quer continuar bebendo. Então, a ideia do ovo vem um pouco a isso, vem a fazer uma ajuda, uma magia nessa arredondagem dessas características. Mas mesmo assim fez a maculática. E mesmo assim eu fiz a madeira, porque eu queria enganar esse público que ia falar, mas ele não tem madeira? Não, tem problema na madeira, mas eu estou enganando com a madeira, né? Estou te enganando, porque as pessoas, o cliente final,
Eles sabem o que gostam, mas não sabem por que é isso que gosta. Por que o Chardonnay tem que ter essas características, sabe? Então, foi tudo super pensado, tudo bem pensado. Então, nós gostamos da textura e a duração do vinho, vocês percebem, né? E bom seria que já acabassem esse vinho, porque vai esquentar demais. Ele fica com uma textura bastante oleosa, mas leve ao mesmo tempo, que preenche toda a boca, né? Com uma duração bastante longa e que pede mais. Corpo médio, macio e gostar? Muito bom. Alguém não gostou? Você falou. Fizemos, mas bem de leve no final. Ah, pegou a garrafa Não. daquelas? Ah, bem parecido? Aí você tá estranho. Eu fiz uma filtragem, mas bem de leve, porque justamente eu não queria ligar. Tá parecendo o quê? O anevedo, o forró, pegou a taça. Direito. O cacho tartário. Sim, pode ser na última. Foi a última taça a sua? Não sei. Não acho que não, porque o meu também tem um pouquinho. É um pouquinho? Um pouquinho de nada. Não tem nada. Tem um chiquinhozinho. Não, assim, Pode ser açúcar. como eu não filtrei demais, porque eu tentei procurar que todo o processo fosse o mais natural possível, até a estabilização tartárica, que eu deixei mais tempo no frio, justamente para isso, mas a gente sabe que as pressas e o consumo, né, pressionam um pouco mais a conta às vezes, e a filtragem que eu fiz foi bem de leve, independente se tivesse um pouco de tartrato, porque o prioritário para mim é cuidar a qualidade do vinho, né? É cuidar que mantenha as características do terroir. Mas ele estava equilibrado, né? Muito bom. Então esse nosso Chardonnay varietal branco, vocês me falam e me corrigem se ele não é o que a gente colocou, que está aí detrás da garrafa explicado. Branco de intensa pureza, nitidez e expressão varietal, muita elegância e complexidade, boca de sensação envolvente, retrogosto prolongado, com notas amanteicadas e descriptores olfativos a flores brancas, silvestres, frutas tropicais e cítricos maduros, com damasco e maracujá que se confirma nesse sabor, com ótimo equilíbrio e frescor. Um vinho versátil, que harmoniza com frutos do mar, com carnes brancas, com massa, salada, com muita coisa que a gente come durante o verão, e até em dias quentes como de maio, que está bem diferenciado. Temperatura ideal de serviço entre 8 e 10. E, como eu já falei, ele é de colheita manual, de Montevideo do Sul, e ele é vegano, que foi uma escolha também durante o processo. Eu preferia que ele se mantivesse vegano mesmo durante o processo e não apressar demais, que vocês, não sei se vocês sabem, isso já mais de detalhe, mas a maioria dos vinhos de grande escala, eles não são veganos, a menos que se decida que seja de maneira diferenciada, porque a proteína com que a gente faz esse processo, né, de decatação, ela é de origem animal e só há pouco tempo que está começando a estar disponível a proteína vegetal. Mas tem pessoas como eu que acham que fica com o cheiro do material, que tem de soia, e eu não gosto muito, não curto muito, mais para brancos ainda. Mas, pensando no futuro, né, que é um vinho que cada vez vai atingir os novos requisitos dos novos consumidores, que comem cada vez menos carne e que
ainda mais querem beber um vinho que seja vegano, tenha essa opção. Então, a filtragem você não faz com clara, não? Não, com clara Com não. filtro. Fizemos com filtro do micróbio. Oi? Cláudio, me ajuda com o segundo vinho, por favor? Na minha reserva foi um pouco meio um capricho do dono do vinho, que eu no começo, assim, eu sou meio que... não precisamos de madeira, né? Em geral, não precisamos. E se tiver, melhor ter pouquinho, ou quase nada, enganar, como essa fermentação maloláctica, né? Mas ele gosta muito, né, do Chardonnay com madeira, e obviamente é um sonho também ter uma garrafa de vinho que consiga se preservar por mais tempo, que consiga ser guardada e evolui ao longo do tempo. Então, no caminho todo essa viagem que a gente fez, onde eu mostrei para eles todo o processo de escolher cada uma das partes, né, o produtor, a vinícola, a cantina onde a gente vai processar, a gente se encontrou justamente com o cara que é encarregado nacional de venda de barricas. E eu não conseguia segurar meu cliente. E ele perguntou para mim, Cindy, será que essa marca é boa? Essa panelaria? Tanoeria, você fala, né? E justamente é uma das marcas que eu mais gosto de usar. Sou François Frère, que eu gosto, e Segan Moreau. E esse era de Segan Moreau. Então aí deu tudo, tá bom, vou usar madeira, mas está aprovada essa madeira, podemos. Então, do plano que era fazer 1.500 garrafas, né, de esse Chardonnay, a gente dividiu 300 garrafas em uma barrica. Então, assim que nasce o Chardonnay barricado ou reserva, que ele também é de Monteverde do Sul, é a mesma origem, tudo igual, colheita manual, vegano, passou por ovo de concreto também, mas ele passou 8 meses em carvalho francês, de primeiro uso, e foram 300 garrafas, que agora você vai degustar cada vez menos. Eu acho que já quase que não tem nem para guardar mais. Esse está acabando, realmente está no final. Então a gente se até porque queria guardar, né? Essa era a ideia no começo. Agora está cada vez. Agora não deu tempo de guardar. Então, portuguesa do dono. Ele queria fazer de guarda e... Eu já fiz o experimento de beber flores, igualmente eu acho que ele tem no centro, e peras. Na acidez, talvez, com a acidez um pouco mais alta, tem essa pegada. Agora as frutas tropicais sumiram nesse segundo. Sim, né? Tudo que é mais, né, aromas primários, ele vai um pouco embora, né? Mas ele tem mais intensidade aromática do que o primeiro. O Mas olha, carvalho eu gostei ali. muito mais, não do carvalho. Você sente mais? Tem uma intensidade maior. Com certeza. Vou te falar. Gostei muito. Aí ele foi descrito por a gente como duradouro, né? E bastante elegante. Aí vocês me falam assim, não. Gostaram, estava em equilíbrio. Muito bom. Bom, né? Então, a descrição dele é o branco de impressionante complexidade, com potencial de envelhecimento devido à influência da madeira. Então, ele dá para guardar. Se ainda o Ricardo salva algumas garrafas. Tem envelhecimento devido à influência da madeira de carvalho francês em que foi concebido. Ele tem notas minerais, cítricas e frutas brancas maduras, tostado e vanila. A boca combina a textura rica e um toque com grande acidez, num conjunto muito equilibrado, elegante. Ele harmoniza com lagosta grelhada, com molho cremoso de ervas, bandagem de bacalhau, vitelo
assado, rótulo, com muita coisa com mais gordura, né? Ficamos até com fome, né? Só olhando esses nomes. Temperatura ideal de serviço, aí eu não mudei da última vez, mas é um pouco mais quente, né? Quando tem carvalho deveria ser um pouquinho mais quente, mas eu falo, melhor dá certo gelado, tá? Esquenta na taça. Esquenta muito rápido. Esquenta melhor na taça, porque senão depende do dia e aí não tem muito controle. Conta por que você entendeu o garotinho. Porque eu viajando pelo mundo, sempre clima mediterrâneo, né? Quando você pega no shopping, a cerveja vem uma coisa de 500, uma caneca de 500 ml, né? E aqui esse negocinho pequenininho. Por que é assim? Eu quero beber. Vem essa cerveja, né? Depois pegou em mim assim, a iluminação. É porque senão esquenta. E aí o povo que faz? Joga fora, né? Esquentou a cerveja, joga fora, porque tá quente. Não tem pessoa aqui que beba quente. Ou tem? Alguém? Não, né? Esquentou, vai fora. Então, entre jogar fora a cerveja e fazer um negócio pequeno para que não esquente, para você beber mais rápido, aí eu pensei, quando perguntam para mim qual é a taça ideal no Brasil e o povo fica comprando aquele negócio de vojo gigante que parece um decanter, essa é a taça ideal, né? Porque é a taça mais pequenininha, que é de degustação, que é como a gente avalia aqui e na Índia, os vinhos. Então, a melhor maneira de você aprender de vinho e degustar em casa, para mim, é essa taça. Essa era uma... Você gosta dessa... Então, amigo Cláudio, será que você me ajuda com o próximo? Já beberam? Já. Então, quem gostou mais do segundo? Pode levantar a mão, porque assim ele justifica. Vou levantar os dois, pode. Passar por. A gente está ainda decidindo se vamos voltar a fazer o barricano ou não. Não faz, não faz os dois. Eu acho que os dois são propostas diferentes, né? Até em boca, essa textura deles são diferentes. Quanto tempo passou em barriga? 8 meses. Esse aqui na beira de piscina, ótimo. Esse aqui no jantar pede uma comida. Aí eu acho que esse aqui esse segundo Esse vinho aqui- aí você vai fazer um jantar em casa ou num restaurante. Indicar um vinho para um cliente, é um vinho que você pode indicar. Esse aqui na beira da raia mais gelada, ficou perfeito. Mas o primeiro cevichezinho. Vai pegar da minha Um ceviche, né? Com muita coisa, né? Fique com fome. Então a gente pensou fora da garrafa em qual sentido? Nesse meia história, né, que a gente tinha decidido, não, vamos fazer um vinho, um chardonnay, tá? Primeiro era um chardonnay de rápida produção. Aí depois o dono do vinho quis fazer um envelhecimento, amadurecimento na barrica, então já se detirou. E aí chegou o inverno e, poxa, Cíntia, se frio pede um tinto, e aí não temos tinto? Então, já que a gente estava nessa cantina, né? Cantina se fala o lugar onde se processa a uva. Eu, durante a colheita, o período de vendimia, eu fiquei degustando vários vinhos, né? E aí o Ricardo falou, poxa, e nesse projeto que futuramente a gente... Vários vinhos ou várias uvas? Vinhos e uvas. Vinhos e uvas. Mas não eram os vinhos que você tinha colhido naquela sessão. Não. Eram anteriores. Eram safras diferentes, assim, muito campanha, muito encruzilhada do sul, que são os produtores que começaram a processar as uvas, mas sem conhecimento enológico, que mandam a processar para ter seu vinho. E aí no caminho entram compradores, Ok. né? Que, sei lá, alguém está produzindo um tinto e quer colocar um pouquinho no corte final, quer colocar um pouquinho desse aí que não estava ruim, ficou bom. Tá O elever francês, né? O elever francês, o negociante que pega o vinho e modifica um pouco e revende, né?
Não é refazer o vinho, senão assim, a vantagem que você tem nesse tipo de lugares que são como cooperativas, né, é que você acaba tendo um tanque por cada produtor e meio que acaba sendo uma amostra do vinho de cada produtor. Você tem diferentes terroirs em cada tanque, né? Só que esse produtor, no final, abre mão se tem um comprador, vou vender, né? É porque nessa vinícola, nesse local que a Cíntia produziu nossos vinhos, eles têm enólogos, o dono é enólogo, então eles produzem vinhos. Você chega lá, olha, eu quero um vinho tal. Ele vai lá, ele escolhe a uva, ele produz e ele te entrega a garrafa. No nosso caso foi diferente, a Cíntia foi e fez um processo. Foi para escolher a uva e fazer Mas ele, se você não tiver ninguém para fazer, ele faz. Com os enólogos dele, ele faz. Então, durante a vendimia, eu fiquei experimentando os tintos e o que me chamou a atenção era o diferencial da variedade tinta Syrah de Encruzilhada do Sul. Então, quando o Ricardo falou, a gente podia fazer um tinto, né? É um casalzinho, a gente fala assim, é um casalzinho branquinho. No casal, porque a gente precisa de um tinto para o inverno. Então tá. Aí pensando na estratégia futuramente de plantar, tinha que ser uma variedade adaptável à dupla poda no Brasil, tá? Desde Paraná não, né? Paraná não tem dupla poda, não. Desde São Paulo para cima do Brasil tem dupla poda, que é vamos falar, um tipo de manejo que a gente faz no vinhedo para enganar a planta e que ela produza no inverno, ao invés do verão, porque o verão chove e no inverno não. Então, essa prática que a gente fez, essa escolha foi pensando nessa dupla poda no futuro. Então, foi assim, Syrah. Nossa, e Encruzilhada do Sul é um terroir diferenciado para Syrah, porque eu experimentei. Então, a gente degustou um dia inteiro, muito Syrah. Foi difícil esse dia, foi difícil. E a gente criou um corte super especial para mim, que não perde para nada o terroir. Ele mostra realmente o terroir da Encruzilhada do Sul e mostra muito bem o perfil da variedade. Pode ser que seu paladar não seja de Syrah, mas para mim esse é um fiel Syrah. Então a gente da Encruzilhada do Sul, né, que fica aí também dentro de Rio Grande do Sul, fizemos esse Syrah, que é um vinho fino tinto seco da Encruzilhada do Sul, que quero que agora experimente, para ver se ele não está ou está com a temperatura. Ele demora um pouco mais em abrir, né? A temperatura no tinto deveria ser um pouco mais quente, acho que está meio fechado. Bem escuro. Mas você já vê o potencial da cor, como já expliquei por aí, que não é o mesmo que um Syrah do Vale dos Vinhedos, por exemplo, né? Especialista tem que ter. Especialista. Muito Syrah mesmo. Syrah, Muito Syrah mesmo. Essa foi a ideia. Syrah. Então vocês vão ver contra um fundo branco brilhante, né? A cor dele. Cereja também. A opacidade, a viscosidade que ele tem. E ele se encaixa justamente na cor do Syrah, né? Se não, me fala e reclama comigo. Eu coloquei um pouco as partes do que era meu workshop de paladar iniciante. Então, não é porque ele tem um defeito, tá? Mas é para vocês saberem, né, que o vinho, os efeitos aparecem antes de você movimentar a taça e oxigenar, né? E depois que você oxigena, já vê se o vinho é mais jovem ou envelhecido, identificar os aromas, as intensidades, o que a gente viu antes, né?
E a nariz é tão assim forte que até dá para identificar de onde vem o vinho, se é do Novo Mundo, se é do Velho Mundo, se é do clima frio, se é do clima quente. E aqui fala muito do terroir mesmo, que é de onde é, né? Porque Encruzilhada é bem quente, mas não é um quente demais, como agora no Chile, né? Que já não dá para ter tanta cor como antes. Então, o terroir vem expressado muito nesse vinho. E quanto mais você oxigena, ele vai mudando. Então, eu convido vocês a fazer o exercício e ver se ele, dentro de sua rota de aromas, achou, por exemplo, ameixa, presunto serrano, pimenta preta, notas de carvalho. Tem carvalho? Sim, já tem. Um pouquinho do nada, que a gente negociou até as porcentagens assim, bem no limite, e ele é bem elegante, não sei se vocês percebem, né? E ele é um vinho faladeiro, porque dá para beber um tinto fácil, né? Sozinho, mas ele é com carne, é uma delícia, porque a variedade Syrah, ela mantém acidez muito mais alta que outras variedades, então ela combina muito bem com qualquer carne assada, nossa. Com molho, assim, molho é só experimentar, porque ele vai muito bem com tudo. E ele é uma combinação das safras 2022-2023, porque uma safra é mais quente que a outra. Então eu combinei a acidez de uma com a complexidade da outra, com um pouquinho de carvalho, 30%, e fizemos 650 garrafas. 650. Ainda tem um pouquinho. Ainda tem um pouquinho assim. Só para esse inverno. Esse vocês fizeram também o ovo ou foi? Não, inox? aqui foi só a parte tecnológica do corte mesmo, o que se praticou, né? Na prática foi isso. O corte, que foi uma combinação bem... que a gente ficou brigando por uns 5%. Ficamos brigando. E eu confesso, como leigo, a primeira, fizemos 6, né? 6 cortes diferentes, não foi, mano? Você estava marcando. E eu, no momento, dentro dos cortes, eu apreciei mais um corte que era muito mais redondo. E assim, eu pedia para colocar um pouco mais de acidez. Um pouco de acidez. Eu falei, não, esse não está indo, o outro é melhor. Hoje eu vejo que o outro ficaria até mais enjoativo. Seria, na primeira, na segunda, ele não ia ficar tão redondo. O primeiro gole, você sente aquele negócio, no segundo, você tá muito doce. Né? Tava pedindo alguma coisa. Foi anos diferentes. Anos e passagem por barrica e sem barrica. Do 22 com barrica e sem barrica. Eu juntei 22 sem barrica, 22 com barrica e 23 sem barrica. Todos do mesmo vinhedo? Todos do mesmo produtor, mas o vinho que estava envelhecendo. Atrapalhando entre comilhas, assim. Vou falar assim. Um trabalho que ninguém fala a gente, que tem que fazer todo ano, é de logística, né? Tudo que eu vou coletar o próximo ano, eu preciso esvaziar os tanques, né? Então, meio que era vinho que não estava sendo vendido. Porque, per se, cada um por separado, não prestava muito, né? Para falar para o Ricardo. Por separado, não, mas ele tem um potencial com um corte aqui que a gente vai fazer, que vai ficar um Syrah de excelência, representando o terroir, que é da Encruzilhada do Sul. E falando do seu segredo, como é que você pega dois vinhos que não são atraentes, que qualidade você vê nesses vinhos que juntando vão dar um vinho melhor? Para você, quem são os melhores chefes no mundo? Quem são os melhores chefes? Não tenho a menor ideia. Chefe de cozinha. Não sei. Pô. Também misturam ingredientes diferentes para fazer uma boa comida. Para mim são os franceses.
Francês? Assim, o chefe francês é top. Ah, você diz essa... De cozinha, né? Sim, mas E aí, eu diria que são os italianos também. Né? também, só que tem outro estilo, né? É um estilo mais natural, menos elaborado. Menos Não sei. manteiga. Ai, Rano, pimenta preta e um toque de notas de carvalho para um final elegante. Um vinho com personalidade, de taninos aveludados com um final de boca longo e agradável. Harmoniza com carnes vermelhas muito bem, ou caça. Estes podem ser preparados na brasa, aromatizados com diferentes ervas e especiarias, como manjericão e pimenta, e além de massas, cogumelos, risotos, queijo, de tudo. Já experimentei com tudo e sempre deu certo. Temperatura ideal de serviço, 14 a 16 graus, e ele também é vegano. E da Encruzilhada do Sul e colheita manual também foi. Porque lá a maioria, né, dos viticultores do Rio Grande do Sul, ainda aqui no Brasil, tem muita colheita manual. Acho que em São Francisco, que parece que me corrigi, São Francisco faz colheita mecanizada agora. E no Vale de São Francisco, né, no norte. Gostaram? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta. Fala de novo. Então, esses são nossos vinhos. Aí a gente tem nossa encarregada de marketing e publicidade, a Ana Pereira. E eles estão em diferentes lugares perto da serra, porque Paraíba do Sul, né, fica para lá. E a gente espera que esse potencial desse projeto daqui a 5 anos, se o universo quiser. E os contatos e reservas estão disponíveis, por quê? Porque a gente quer fazer parte, o pessoal, do andamento desse projeto. Onde a gente vai escolher plantar, o porquê, quais plantas, né? A gente já meio que sabe o que é o branco, o que é o tinto. E a gente vai querer convidar essas pessoas a plantar com a gente. A gente quer fazer parte das pessoas desse projeto. E não é só a uva, não é só o vinho, né? São muitas outras coisas que vão ser desenvolvidas, né? Peixe, agora estamos fazendo horta, né? Hortaliças, etc. Então vai ser um lugar meio que para integrar a família, ou o pet, ou a terceira geração dentro do que é o mundo da natureza, né? Então, agradeço a presença de vocês em nome do projeto e fiquem à vontade agora de falar o que vocês quiserem. Obrigada.